Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria nós estamos aqui outra vez, na presença de Deus, para falar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor, numa noite tão especial, nesta noite de sexta-feira, iniciando um final de semana, debaixo de muita unção, debaixo da presença do Senhor, debaixo da graça do Altíssimo, do eterno Deus, do grande eu sou, do Todo-Poderoso, daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o único, digno de toda glória, toda honra e todo louvor, aquele que é santo, 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 aquele que tem todo o poder, pois, como está escrito, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Nós o exaltamos, nós o entronizamos, nós agradecemos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso é que nós estamos alegres. E eu quero nesta noite agradecer a Deus, porque Ele tem verdadeiramente tocado o nosso coração. Ele tem verdadeiramente ministrado, falado, abençoado, ensinado, dirigido, exortado, repreendido muitas vezes, porque a Bíblia diz que o Senhor repreende a quem Ele ama. Mas Ele também tem curado, Ele também tem preparado, tem ensinado, tem mostrado, tem trabalhado. O Senhor tem trabalhado conosco. E quem aqui não tem experimentado algo novo da parte do Senhor? Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. E nós somos gratos a Deus. Porque não é mérito nosso. Não é por causa das nossas atitudes ou porque sejamos dignos. Pelo contrário, é por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Aliás, eu agradeço a Deus todos os dias, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova cada manhã, cada vez que o sol brilha, indicando um novo dia, a misericórdia do Senhor se renova. E assim, quando nós nos colocamos na presença do Senhor e nos arrependemos e nos posicionamos, ainda que tenhamos caído, ainda que tenhamos falhado, ainda que tenhamos tropeçado, quando nós nos arrependermos, a Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu não sei quais têm sido as suas dúvidas, as suas lutas, as suas provas, as suas tribulações, as suas angústias e aflições. O Senhor bem sabe. Mas veja que quando chega o tempo do Senhor, quando chega o momento de Deus, e o momento de Deus sempre chega. A hora de Deus agir sempre chega. E o interessante é que ainda que nós não entendamos, Deus não se atrasa. Deus não perde a hora. O que ocorre é que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Enquanto o Senhor trabalha com o tempo Kairos, que não é medido em horas, minutos, o homem trabalha com o tempo Cronos. E esse sim, ele é medido em horas, minutos, dias, semanas, meses. E esses tempos são diferentes. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E vem a Bíblia e me ensina lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Eu não sei qual tem sido o tempo que você tem vivido, mas o que eu posso te assegurar
é que se você permanecer, o tempo de cantar vai chegar. Eu não sei quais têm sido os desafios que você tem enfrentado, mas eu posso te garantir uma coisa: permaneça, não desista, não desanime, não recue, não retroceda. Continue em frente. E o tempo de você cantar vai chegar. O tempo da mudança de cativeiro vai acontecer. O tempo da mudança de cenário, porque o deserto não é lugar de moradia permanente, não. O deserto é lugar de passagem. O deserto é lugar de trânsito. Não é lugar de moradia. Se você tem enfrentado um deserto na sua vida, saiba que deserto tem prazo de validade. Tem começo, meio e fim. Ninguém mora no deserto. Você não é nômade. Seu lugar não é no deserto. Seu lugar é na terra prometida. O que ocorre é que o tempo de deserto ele pode ser abreviado ou pode ser estendido. No caso, quando Israel saiu do Egito, o tempo de deserto era de alguns dias, mas teve que ser estendido por 40 anos. Então a minha atitude, entenda isso com clareza, e eu já peço a você que vá compartilhando esta live, porque nós já estamos entrando na ministração propriamente dita, e esta é uma live de pregação, esta é uma live de ministração da palavra. Meia-noite a gente entra com clamor. A gente trabalha dessa maneira. 10 horas, 22 horas, palavra de Deus, alimento. Meia-noite, clamor, intercessão, joelho no chão, rosto no pó. Porque aí a gente consegue andar baseado nos dois principais pilares da vida com Deus: palavra e oração. Oração e palavra. Então vá compartilhando esta live, comece a disparar os aviõezinhos, comece a disparar a asa delta, a setinha, o foguetinho, enfim, cada um dá um nome carinhoso para esse dispositivo aí, mas faça convites. O importante é isso, convide aí 10, 20 ou 30 pessoas, dentre os seus seguidores do Instagram, amigos, conhecidos, parentes, dispara aí os seus aviõezinhos, convide pessoas para estarem conosco. Nós já estamos iniciando a ministração propriamente dita, e eu conto com a sua ajuda para convidar pessoas para estarem conosco. O Adonias perguntou assim: cadê o povo? O povo está chegando. O povo está chegando. Eu espero em Deus que cada um de nós possa convidar outros. É a famosa história: venha e traga alguém. Venha e convide mais alguém. Venha e chame mais alguém. Porque assim a palavra de Deus, ela é estendida, ela é proclamada, ela é ministrada e ela é bênção e cura. Porque a palavra de Deus traz cura. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação. Outra tradução diz ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, a minha fé é restaurada. E através da fé, eu consigo alcançar. Porque, veja que interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o justo viverá pela fé, e tudo é possível àquele que crê. Olha aqui o contraponto entre fé e falta de fé. Porque ou você é crente ou incrédulo. Não tem meio termo. O crente tem fé. O incrédulo não tem fé. O crente tem fé. O incrédulo não tem fé. É isso que difere. Pela fé é que eu alcanço. Se eu vou para a galeria dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, eu vejo que tudo foi pela fé. Tanto que é o hall, a galeria dos heróis da fé. Então é através da fé que eu agrado a Deus, é pela fé que eu alcanço misericórdia, é na fé que eu permaneço e sou alcançado, e sou ministrado, e sou transformado, e sou impactado, e sou restaurado. Mas sem fé, nem agradar a Deus eu consigo. Sem fé,
eu fico refém das minhas limitações. Mas o justo, olha o que diz a palavra de Deus. Ele viverá pela fé. A sua fé move a mão de Deus. Mas como é que eu terei fé sem a palavra? Por isso temos esta live de palavra de Deus. Tem live para todas as situações. Acabamos de sair de uma live profética. Agora vamos ministrar a palavra. Depois, à meia-noite, temos oração, clamor, intercessão. E assim, colocando tudo no seu devido lugar, eu consigo uma vida de relacionamento com Deus. E eu conto com a sua ajuda para compartilhar a live com seus seguidores. Faça aí os convites e vamos juntos proclamar a palavra de Deus. Sou de Recife, Pernambuco, ligado na programação dessa live e tem sido uma bênção, Adonias escreveu. Glória a Deus por isso. Recife, terra maravilhosa, terra linda. Minha esposa é de Pernambuco também. Terra abençoada pelo Senhor. Com grande alegria, nós preparamos o nosso coração. E eu quero desde já dizer isso a você. Prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor. A Ivonete escreveu que o clamor da meia-noite é uma bênção. Eu creio. Deus tem realmente respondido às nossas orações e eu só tenho a agradecer. Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso e ao mesmo tempo, pela sua graça, Ele tem nos alcançado. A graça do Senhor tem nos alcançado. E pela graça, nós temos sido abençoados. Pela graça, as nossas orações, o nosso clamor tem subido até o trono de Deus. Pela graça, a nossa vida tem sido tocada com o toque do Senhor. Pela graça, veja que interessante, pela graça, nós temos sido tocados com brasas vivas do altar de Deus. Pela graça, nós temos sido purificados na presença do Senhor com brasas vivas do altar. Havia um momento em que Paulo estava em aflição, o apóstolo Paulo. Ele estava pedindo a Deus, Senhor, livra-me deste espinho na minha carne, deste incômodo. E o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. A graça do Senhor é que nos sustenta. E pela graça nós somos aperfeiçoados em nossas próprias fraquezas. Olha que palavra interessante. Pela graça nós somos aperfeiçoados nas nossas fraquezas. O poder, ele se aperfeiçoa nas fraquezas. Muito mais, dizia Paulo, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. A Ivonete escreveu assim, sou filha de pernambucanos, meus pais eram de Garanhuns, terra maravilhosa também, Garanhuns. Ore por mim, pastor. Manda para mim no direct os pedidos de oração, ok? Manda para mim no direct que a gente coloca no nosso caderno de oração para clamar à meia-noite. A Eliane escreveu assim, que live maravilhosa. Deus se fez presente. Fiquei arrepiada. Ela se refere à live que nós participamos agora há pouco, da missionária Ayla Cristina. Realmente Deus falou. E eu glorifico a Deus por isso. Adonias escreveu meio-dia, meia-noite e às 3 da manhã. São horários específicos para orações.
Foi maravilhoso o mover, foi maravilhosa a presença, foi maravilhosa a manifestação da glória do Senhor. E agora, vamos para a palavra de Deus para nos alimentar. E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem trazido ao meu coração de uma forma muito especial. Falávamos ontem nas nossas lives que a intimidade com Deus, que produz um transbordar. Mas para transbordar eu tenho que estar cheio. A Ivonete escreveu assim: esta live me deu forças quando Deus recolheu a minha irmã. O que dá forças para nós é a palavra de Deus, a presença de Deus e as orações. É isso que a gente sempre busca através destas lives. A palavra de Deus, a presença de Deus e a oração. Isso é que nos dá força. A palavra como alimento, a oração como relacionamento, porque a oração é uma conversa com Deus. E isso me aproxima do Senhor e me dá forças. Mesmo em meio às lutas, tribulações, mesmo que haja um espinho na minha carne, vem o Senhor e diz: a minha graça te basta. E Paulo começa a glorificar a Deus porque percebe que quando ele está fraco é que ele está forte. Como, por exemplo, a Ivonete acabou de dizer: foram as lives que me deram forças. E hoje, talvez ela possa dizer assim: percebo que quando eu estive fraca é que eu estive forte. De fato, através da palavra, nós nos fortalecemos. Porque a palavra é alimento e a oração traz relacionamento. E juntas, elas nos trazem intimidade com Deus. E a intimidade me faz encher. E quando eu estou cheio, eu posso transbordar. E quando transbordo, então me torno canal de bênçãos. A Fabiana escreveu assim: essas lives são bênçãos em nossas vidas. Tem sido bênçãos nas vidas de todos nós, inclusive na minha. Porque quando a bênção passa por mim, eu também sou abençoado. Ministrar aquela palavra na live que fizemos agora há pouco com a Ayla Cristina, a missionária Ayla, foi poderoso. Porque cada palavra ministrada da parte do Senhor passa por nós e nos abençoa e nos fortalece. Para ser sincero com vocês, eu estou aqui me contendo para poder falar da palavra agora com tranquilidade. Deixa segura para a gente entrar com força à meia-noite no clamor. Estou segurando aqui, estou me segurando para falar em português, inclusive, para não sair falando em outras línguas, para que nós possamos estudar, nos alimentar deste banquete, para depois entrarmos em guerra. As lives da madrugada têm sido lives de guerra. Quem não está participando está perdendo uma oportunidade de vitória. Os testemunhos já têm sido compartilhados, tem sido um momento de vitórias. Tem sido um momento de muita bênção. Tem sido madrugadas de guerra. De verdade, madrugadas de guerra. E o Senhor é quem tem guerreado as nossas guerras. E eu glorifico a Deus, porque Deus é fiel. Como Ele é fiel. Eu não sei quanto a você, mas eu percebo que o Senhor está chamando a gente para um nível de intimidade com Ele. Adonias escreveu assim: isso é muito sério, intimidade com Deus, isso é muito importante. Fica mais sensível à voz do nosso amigo Espírito Santo. Quanto mais íntimo dele, mais eu ouço a sua voz. Quanto mais íntimo dele, mais ele se comunica comigo e derrama da sua graça, da sua bênção, do seu poder, da sua unção, da sua glória. Quanto mais eu tenho intimidade... Agora, é necessário entendermos algo. Para ter intimidade com Deus, primeiro eu tenho que estar cheio. E para estar cheio,
Eu tenho que ter palavra na minha vida. Eu tenho que ter oração na minha vida. Se eu tenho palavra e tenho oração, eu fico cheio. E aí começa a transbordar. Ninguém transborda sem estar cheio. Então eu começo a transbordar estando cheio. E eu fico cheio quando eu caminho com Ele. Na palavra, na oração, no jejum. E aí a intimidade traz o transbordar. O transbordar traz intimidade. A gente tem declarado aqui com muita convicção. Tem algo novo chegando. Falamos isso ontem. Tem algo novo chegando. Mas sabe, queridos, tem um detalhe importante. E é aí que eu quero chegar. Por enquanto eu fiz um breve resumo do que a gente compartilhou ontem. Para estar cheio, primeiro eu tenho que me esvaziar. O Adonias entendeu certinho, cantou a bola antes de eu falar. Para estar cheio, primeiro eu tenho que me esvaziar. E aí entra a palavra de hoje. O Senhor quer te encher. Veja o que Deus falou lá na live, agora há pouco, da missionária Ayla Cristina. Eu suponho que a live vai ficar salva, depois eu vou conferir. Mas quem não assistiu, assista, para dar glória a Deus com a palavra do Senhor. Para ser cheio, primeiro eu tenho que me esvaziar. Ayla e seu esposo Ricardo primeiro se esvaziaram. Depois eles deram testemunho. Eles compartilharam, dando palavra e testificando o que o Senhor havia entregue. Eles passaram por um momento de deserto. Eles passaram por um momento de deserto. Para depois o Senhor encher. No deserto você se esvazia. Sabe por que Deus permitiu que o povo de Israel passasse pelo deserto? Para se esvaziar do Egito. Vocês estão me entendendo? Deserto é lugar de se esvaziar. Mas era para ter se esvaziado em poucos dias. Estima-se que a distância poderia ser percorrida, alguns estudiosos falam em 40 dias. Nada comparado a 40 anos, né? Uma geração inteira. O problema é que o povo saiu do Egito, mas não tirou o Egito do coração, não se esvaziou. E eu vou entregar uma palavra muito forte agora. Só entra na terra prometida quem se esvazia no deserto. Eu vou repetir, presta atenção. Só entra na terra prometida quem se esvazia no deserto. O texto que eu quero compartilhar hoje fala um pouquinho acerca de Jó. No capítulo 42, versículo 5, está escrito assim: Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas para que chegasse nesse ponto, Jó passou por um processo de esvaziamento. Tem gente que só conhece Deus de ouvir falar. Não é de ouvir a voz dele, não. É de ouvir falar. Por quê? Deus quer falar com você e comigo. Deus quer falar com todos nós. Mas ele só pode falar para quem está vazio. Não dá para ele falar com quem está cheio. Cheio de si mesmo. Cheio do mundo. Cheio do Egito. Alguém me perguntou, mas o que é o Egito para nós? É o mundo. Israel saiu do Egito, mas não tirou o Egito do coração. O
tempo de passagem pelo deserto, aqueles dias, era para tirar o Egito do coração. Eles não conseguiram. A exceção de Josué e Calebe e os que saíram do Egito muito jovens, ninguém mais entrou na terra prometida. Todos aqueles que saíram do Egito maduros, adultos, não entraram. Tiveram que ficar rodando pelo deserto, rodando por 40 anos até que o último morresse. E os seus ossos ficassem para secar no deserto. Esse é o infeliz destino daquele que não se esvazia. Os seus ossos secam no deserto. Mas aquele que se esvazia, esse é cheio. Os únicos que conseguiram tirar o Egito do coração foram Josué e Calebe. Resultado, entraram na terra prometida. A Ivonete escreveu assim: eu tive um encontro com Deus quando eu estava vazia. Foi uma transformação em minha vida. Ninguém tem encontro com Deus quando está cheio de si mesmo. Cheio do mundo. Cheio do passado. Cheio da velha natureza. Cheio da carne. Não. Só tem um encontro com Deus quem está vazio. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então ele só vai colocar a graça e a glória dele quando só tiver a glória dele dentro de você. Se tiver mistura, ele não mistura nada, ele não põe. Ele não derrama a graça, ele não derrama a unção, ele não derrama a glória. Se tiver carne, velha natureza. Não é à toa que Paulo escreve, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. O problema é que tem gente que não está em Cristo. Mas por que não está em Cristo? Porque as coisas velhas não passaram. Não se fizeram novas. Então as coisas velhas têm que passar. É por isso que eu passo pelo deserto. Mas deserto é lugar de passagem. Não é lugar de moradia. Tem gente que mora no deserto. E aí fica aquele crente resmungão. Ó dia, ó vida, ó mundo, ó azar. Personagem do desenho animado, né? Quem é mais antigo, eu sou mais antigo. A molecada nunca nem ouviu falar, porque é um desenho animado bem antigo. Mas quem é mais antigo vai lembrar. Cuidado, porque quem lembra já está quase ali no grupo de risco da Covid-19 pela idade, né? Pois é, esse personagem era uma hiena. Vivia reclamando de tudo. Enquanto o parceiro dele, que era um leão, era sempre otimista. Anime-se, dizia o outro personagem. E olha que interessante, tem crente que é a hiena. Ó dia, ó vida, ó prova, ó luta, ó sofrimento, ó dor, ó azar. E o outro dizia assim, anime-se, alegre-se. Calebe, eia, possuamos a terra que o Senhor prometeu, porque certamente prevaleceremos contra ela. E os outros 10, Josué estava com Calebe nessa. 2 leões e 10 hienas. Ó vida, ó gigantes, ó cidades fortificadas, somos como gafanhotos perto deles, é terra que nos engole, não conseguiremos, ó Deus que nos trouxe até aqui, tirou-nos do Egito. E Josué, Calebe, vamos! Qual dessas posturas você adota? Aquele que se esvazia, ele crê e deixa Deus encher. Então toda aquela geração teve que morrer no deserto. Adonias escreveu assim, depois mais em outras oportunidades, dê continuidade desse assunto falando sobre dons espirituais, pois segue como consequência quando o indivíduo está obediente em Cristo. Por tratar de dons espirituais, Adonias, a gente tem um estudo bíblico aos sábados, às 7h30, que não é live, é estudo pelo Meet, que é uma sala de reunião onde as pessoas interagem. Então, se você tiver interesse, você
nos procura, nos chama pelo direct, que a gente conversa e explica como é que funciona. Lá eu trato de todos os dons espirituais. São 9, nós já estudamos 5, estamos no 6º e ainda faltam 3. A gente foi estudando cada um dos dons espirituais, falamos sobre o batismo do Espírito Santo, ali a gente traz em detalhes, ali é estudo. Então a gente vai na palavra, pega os textos bíblicos, explica, exemplifica. Então o que você falou aí é bem pertinente e eu entendo essa necessidade e a gente está trabalhando com isso, tá bom? Quem mais tiver interesse me procura depois, só chamar no direct. A Suelane escreveu assim: ontem o levante foi grande, mas eu estou de pé novamente porque Deus me renova todos os dias. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Eu creio. A Fabiane, que participa do estudo, escreveu assim: o estudo bíblico tem sido muito esclarecedor. E o interessante, às vezes a gente está tratando de um assunto e surgem dúvidas de outros assuntos. E a gente procura embasar na palavra e esclarecer as dúvidas. Estudo é diferente de pregação. Lá a gente pormenoriza detalhes, texto a texto. Aqui a gente vai citando muitas vezes os textos, que o foco é a pregação. Por isso tem momento para cada coisa. E lá, diferente da live, todos veem todos e podem falar. Então é como uma sala de aula virtual, na qual a gente pega e ensina a palavra de Deus. Interessados, só chamar a gente depois que a gente conversa. Ok? Voltando à questão aqui do crente que se esvazia e do que não se esvazia. O que se esvazia, Deus enche. Então, passou pelo deserto, se esvaziou, bora para a terra prometida. Mas há aqueles que não se esvaziam, que resistem, que insistem, que teimam em viver a velha natureza. E aí fica no deserto, fica no deserto. É claro, se você vai para o livro de Ezequiel, o profeta, capítulo 37, você vai ver que até para os ossos secos tem jeito. Se você rodou no deserto tanto que os seus ossos secaram, tem jeito. Mas tem que deixar se esvaziar. Suelane escreveu: se estou de pé é pela misericórdia de Deus. Todos nós. Não fosse a misericórdia do Senhor, aliás, é a misericórdia do Senhor a causa de nós não sermos consumidos. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor que nos sustenta. Portanto, meus amados, entendamos o seguinte: até se você hoje está como ossos secos, tem esperança. Até para a árvore cortada tem esperança, porque ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Então, basta que eu me esvazie. O que é se esvaziar? Abrir mão do velho. Abrir mão do antigo. Para que o Senhor possa fazer coisa nova. Deixar o Egito para trás. Tem gente que quer servir a Deus carregando o Egito como bagagem. No reino de Deus, escute isso, não fala que o caminho é apertado, que a porta é estreita. Ninguém consegue andar no reino de Deus com excesso de bagagem. Tem gente carregando mochila. Não passa, porque a porta é estreita, o caminho é apertadinho. Não entra, não cabe, não passa. Tem que deixar. Porque tem gente querendo servir a Deus, e aí eu já vou dizer logo os nomes feios. Tem gente querendo servir a Deus, mas não abre mão da fornicação, não abre mão da mentira, não abre mão da masturbação, não abre mão da pornografia, não abre mão da sonegação de impostos, não abre mão de roubar a Deus, ou seja, não pagar dízimo, não pagar oferta. Portanto, tem que deixar essa bagagem para trás. Senão não consegue entrar. E não se esvazia. Como não se esvazia, não é cheio nunca. E fica rodando no deserto, rodando, rodando. Ó vida, ó dia, ó deserto, ó sol, ó calor, ó luta, ó prova, ó inimigo, ó capeta, ó meu Deus, Senhor. E não sai disso. E 1 ano,
e 5 anos, e 10 anos. E eu conheço gente que está há 40 anos, já está velhinho, já está careca, já está banguela, já está de cabeça branca. E não sai disso, e não vai, porque não deixa o Egito para trás. O Senhor tem nos chamado para nos esvaziar. Quanto mais rápido, eu sei que não é fácil se esvaziar, requer renúncia. Renúncia ninguém acha agradável, porque abre mão da sua carne, abre mão da sua vontade, abre mão do seu querer, em pró da vontade, do querer de Deus. Ninguém quer fazer isso de bom grado, não é fácil. Todo aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. No entanto, é necessário nascer de novo. O que Jesus disse para Nicodemos? João capítulo 3. É necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, não tem parte comigo. E agora? Vai ficar no deserto. Vai ficar no deserto. Vai ficar no deserto. E não entra nunca na terra prometida. Josué e Caleb loucos para entrar logo na terra prometida. E aquele monte de hiena. Ó dia. Ó situação. Ó gigantes. Ó mundo cruel. Cidades fortificadas. Já começa por Jericó. Tem muralhas. E Deus dizendo, eu estarei contigo. Eu estarei convosco. Não te desampararei. Nem te abandonarei. Ah, mas não quer abrir mão. Não quer deixar o Egito para trás. Tanto que na primeira oportunidade Moisés demorou a descer do monte. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. O que o bezerro era? Um deus egípcio. A primeira oportunidade é o Egito ali, está vivo que só. Esse é o nosso problema. Quando a gente não deixa o Egito, o mundo, a carne para trás, primeira oportunidade, baixou a guarda, a carne levanta. Oh, eu aqui, ó, o pecado aqui de novo. E Paulo fala sobre isso com muita propriedade no capítulo 7 da carta aos Romanos. Que o bem que ele quer fazer não faz. Mas o mal que ele não quer está sempre à sua porta. Ou seja, a carne do apóstolo, por isso que tinha o espinho na carne, que ele fala lá em 2 Coríntios. O espinho na carne era para isso, para não deixar a carne levantar. Tanto que é o espinho na carne, não é no espírito. O espírito não precisa de espinho. Era para não deixar a carne dele se levantar. Para ele não se ensoberbecer com a autoridade, com o poder, com a graça de Deus sobre a vida dele. Então era mais um dispositivo de segurança. Uma proteção que Deus colocou para ele não pecar. E às vezes as pessoas não entendem isso. Não entendem que é necessário nascer de novo. Ah, mas está pregando para crente ou está pregando para novo convertido ou para incrédulo? É tudo igual. A carne tem que morrer todo dia. É como se eu tivesse que aceitar Jesus todo dia. Senhor, hoje eu vou colocar minha carne na cruz. Vivi aquele dia. Oh, deu certo, vou dormir. Dia seguinte, Senhor, hoje eu vou colocar minha carne na cruz. E assim, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Cada um de nós precisa abrir mão, pagar o preço, se esvaziar. Ninguém será cheio sem antes se esvaziar. Vou repetir. Tem gente que fala, ai, mas eu queria pregar como ele, eu queria cantar como ela, eu queria profetizar como ele. Quer pagar o preço que ele paga? Aí a pergunta já fica pesada, né? Quer pagar o preço que ele paga? Quer renunciar como ele renuncia? Quer a cruz que ele carrega? O que Jesus falou? Todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Não é tome a sua mochila.
Nem tome a sua bênção. Tome a sua cruz e siga-me. Quer carregar a cruz que ele carrega? Todo mundo queria a autoridade de Jesus, mas ninguém queria carregar a cruz que ele tinha que carregar. Na verdade, até ele. Homem, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a tua. Seja feita a tua vontade. E ele carregou a cruz. Eu sei que há momentos que na vida nós pensamos em olhar para trás. Mas é nessa hora que a gente precisa pedir ajuda para poder continuar. Tem até uma canção linda que eu gosto bastante que diz isso. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Não tenha dúvidas. Se você e eu queremos algo novo, há um preço. Primeiro preço é deixar o Egito para trás. Negue-se a si mesmo. Segundo preço, tome sua cruz. Abre mão da sua vontade. Ah, nossa, aquele pastor prega maravilhosamente. Como eu queria. Quer pagar o preço que ele paga? Ai, mas aquela irmã canta. Nossa, Deus deu para ela canções maravilhosas. Como eu queria. Quer pagar o preço que ela paga? Ah, mas aquele servo do Senhor, nossa, como ele ensina, como ele ministra. Nossa, eu queria ter aquela unção. Quer pagar o preço que ele paga? Nossa, eu queria ser profeta que nem ele. Quer pagar o preço que aquele profeta paga? Aliás, o preço que um profeta paga, vocês não têm ideia do quanto ele é grande. Eu sei. Entregar uma palavra tem um preço. Uma palavra de Deus, evidentemente. A palavra do homem é fácil, tá? E tem muita gente entregando a palavra do homem, eis que assim diz o Senhor, mas não é o Senhor que está dizendo nada, é o homem. E às vezes até o inimigo usando o homem. Por isso a Bíblia me autoriza a julgar. Não a pessoa, não. Julgar a palavra. Eu posso confrontar com esta palavra. Com esta aqui, ó. Então, para não ter tanta profetada e ter mais profecia, tem um preço. O Adonias escreveu assim: Pastor Alexander, para ouvir a voz de Deus nitidamente aos ouvidos é necessário ter intimidade. Sabemos que Deus falou com a jumenta. Não é todo mundo que ouve desta forma. Pois é. Havia um certo Balaão, cabeça dura, teimoso. Foi mais fácil Deus falar com a jumenta e a jumenta repetir para Balaão do que Deus falar com Balaão. Por uma razão. Balaão estava cheio dele mesmo. Não ouvia. Quem está cheio de si mesmo não ouve a Deus. E para ouvir a voz do Senhor é necessário morrer. Morrer para a velha natureza. Morrer para a carne. Cruz fala de morte. Ninguém carrega a sua cruz para colocá-la na sala como peça de decoração. Não. Cruz é lugar de morte. Para se esvaziar, e aí a gente chega no ponto crucial, é necessário morrer. O batismo nas águas, representa o quê? Eu morro, né? Batismo por imersão, mergulho. Deita na água, eu morro e sou sepultado para a velha natureza, para o pecado, para a carne, na semelhança da morte de Cristo. E eu sou erguido e ressurreto para o Espírito, para a nova natureza. A semelhança também da ressurreição de Cristo. Morte, ressurreição. Batismo. Morte, ressurreição. Mas tem gente que não morre. Simplesmente não morre.
Alguns que talvez para batizar tinha que ficar lá uns 15 minutos lá embaixo d'água para ver se morria a carne. Porque senão a carne fica forte, firme, serelepe e saudável. Não morre. Quando a carne não morre, o espírito não se manifesta. Aí o camarada fica lamentando. Eu queria pregar como ele. Eu queria cântico que nem ele recebe do Senhor. Eu queria profetizar que nem ele. Eu queria ensinar. Eu queria o conhecimento que ele tem. Paga o preço que ele paga, que você recebe também. Não quer pagar o preço, como é que você quer receber? A Fernanda escreveu assim: quando estamos embaraçados nas coisas terrenas também, não conseguimos ouvir. Assim é comigo, ela escreveu. Quando estamos embaraçados, em outras palavras, quando nós estamos envolvidos com a velha natureza, com a carne, com o pecado, com o eu, não é cheio. E aí você vê um monte de gente, e eu não estou aqui para julgar ninguém, por favor, de jeito nenhum, mas é fato. Você vê um monte de gente vazia. Vazia de graça, mas cheia de si mesmo. Vazia de unção, mas cheia de si mesmo. Vazia de bênção, mas cheia de si mesmo, cheia de carne. A mesa está posta, escreveu Adonias. Servida. Só não come quem não quiser. Jesus está falando. Mesmo assim, tem gente que resiste. Quem não se lembra daquele jovem rico que se achegou a Jesus e disse: mestre, o que eu devo fazer para segui-lo? E ele esperava uma resposta conveniente. E Jesus, conhecendo o coração daquele moço, disse assim: vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Aí o rapaz se entristeceu, foi embora e desapareceu da narrativa bíblica. Ele poderia ter sido um dos discípulos. Talvez não um dos 12, mas poderia ser um dos discípulos que andava com Jesus. Mas preferiu a riqueza. Ele desaparece do cenário bíblico. Nunca mais se ouve falar dele. Porque ele era rico. Seu coração estava nas riquezas. E Jesus, conhecendo o coração daquele rapaz, ele disse: é simples. Você só precisa fazer uma coisa. Se livra de toda essa riqueza que você tem, que é onde está o seu coração. Deixa isso para lá. Dá para os pobres. Vende, dá tudo. E me segue. Olha o preço. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esvazie-se. Tome a sua cruz. Mas ninguém quer fazer isso. Ou quase ninguém. Porque o preço é alto. A Rosiane escreveu assim: eu preciso me esvaziar, Senhor. Todos nós, todos nós. E nós temos que nos esvaziar diariamente. Queridos, hoje, pronto. Claro, nós temos a nossa vida, a nossa rotina, trabalhei hoje, etc e tal, mas no meio de toda essa correria, eu me coloquei diante de Deus e falei: Senhor, eu tenho uma maratona me esperando agora nos próximos dias. A começar por hoje, sexta-feira. Teve a live da missionária Ayla Cristina, a nossa, o clamor. Amanhã tem estudo bíblico, tem a live, tem o clamor. Domingo eu tenho live de manhã, às 10 horas. Depois tem a live das 10 da noite. Depois tem o clamor. Isso se não tiver ainda uma viagem missionária aí pelo meio do caminho, para o interior de São Paulo, que eu estou aguardando no Senhor uma confirmação. Mas, Senhor, o pessoal está celebrando o fim de semana prolongado. Para mim, trabalho na obra. Falei: Senhor, eu preciso me esvaziar. Se eu não me esvaziar, o Senhor não vai encher. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu orei isso hoje. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor ouviu a oração. Senhor, eu tenho que ouvir a tua voz, eu tenho que estar vazio. Está correria, estou trabalhando, sem problema. Mas o meu coração tem que estar ligado no trono da graça de Deus. Fala comigo. Eu
preciso ouvir a tua voz. Se não for assim, Senhor, eu não consigo ministrar. Eu dependo de ti. E eu fui buscar, pela misericórdia do Senhor, que me esvaziar. E Deus é fiel. Isso tem que ser todos os dias. Amanhã eu sei que eu vou levantar, é a mesma coisa. Senhor, eu tenho estudo bíblico, eu tenho live, eu tenho que... Socorro, Senhor. Socorre-me. Tem misericórdia. Eu tenho que me esvaziar para o Senhor encher. Como é que eu vou entregar uma palavra se eu estou cheio de mim mesmo? A palavra vai ser minha. Eu tenho que entregar a palavra do Senhor, então eu tenho que se esvaziar. O Alexandre tem que morrer. O Alexandre tem que ir para a cruz. E morrer logo e parar de encher o saco. Para que Cristo possa se manifestar. A Bíblia fala, Cristo em nós é a esperança da glória. E se Cristo não estiver em nós, não tem esperança de coisa nenhuma. Como é que eu vou entrar numa live de alguém para entregar coisa nenhuma? Eu tenho que ter uma palavra de Deus. Não do homem. A palavra do homem está cheia por aí. Eu não quero entregar a palavra do homem. Tem um monte, eu não preciso mais eu ainda para entregar a palavra do homem. Ah, eu esqueci. Tem uns aconselhamentos também de algumas pessoas que estão esperando eu ligar amanhã. Esqueci desse detalhe. Como é que faz isso se eu estiver cheio de mim mesmo? Misericórdia. Então a primeira coisa, eu tenho que morrer. Renúncia. Me esvazio de mim. Jó se esvaziou. E essa palavra. Jó 42, verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Mas para isso, primeiro ele precisa se esvaziar. Não foi fácil. Você quer andar com Deus? Você quer ter experiências com Deus? Pronto, o casal. A Ayla e o Ricardo. Meus irmãos em Cristo. Lá de Salvador. Terra que me espera. Tem um monte de gente em Salvador me esperando já. E da Paraíba também tem. Eu não sei como é que vai ser isso. Lá no Maranhão também tem. Eu não sei como é que Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer. Pernambuco também tem. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. O fato é, meus irmãos lá de Salvador, para ouvir a palavra que eles ouviram hoje do Senhor, eles tiveram que se esvaziar. E como dói. Você quer uma palavra de Deus na sua vida? Você quer ser um canal de bênçãos? Todo mundo canta, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quer mesmo? Quebra minha vida e faz-a de novo. Quer mesmo? Eu quero ser um vaso novo. Quer mesmo? Quer mesmo? Deus está interessado nisso. Mas há um preço a se pagar. Há um preço a se pagar. Não vamos mentir. Há um preço a se pagar. Agora eu te pergunto. Você acha que vale a pena? Você acha que vale a pena? Eu posso falar a minha experiência. Cada um tem a sua. Para mim, para o Alexander, vale a pena. Não existe nada melhor. Não existe nada mais precioso. Não existe nada mais glorioso do que a presença de Deus. Você quer a presença de Deus na sua vida? Responda para você mesmo. Você não precisa responder para mim. Você quer a presença de Deus na sua vida? Eu vou responder. Eu, Alexander, não abro mão da presença de Deus. Eu não abro mão da presença de Deus. Há um preço amargo e alto a se pagar, mas eu não abro mão.
E vale a pena. Ah, se vale a pena. E se alguém perguntasse assim, mas você faria tudo de novo se você voltasse no tempo? Não, não faria tudo de novo. Eu teria ido mais rápido. Eu teria lutado menos contra. Eu teria resistido menos e me entregado mais rápido. Eu teria abreviado alguns desertos. Que eu resisti, que eu lutei, que eu teimei, que eu insisti e depois me rendi. Graças a Deus que eu me rendi. Pode ter demorado um pouco, mas eu me rendi. A oração é a chave da vitória, o Adonias escreve. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Esse é um ditado no meio evangélico muito famoso. Eu cresci ouvindo isso, é verdade. Não está na Bíblia, tá? O pessoal fala isso, não está na Bíblia. Isso não é um versículo bíblico, não. Isso é uma frase que ganhou espaço. E eu concordo. Mas não vamos dizer que isso está na palavra. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. É um resultado natural. Eu creio, queridos, e nós já vamos concluir essa palavra, que Deus deseja se manifestar. Mas para que ele possa se manifestar, é necessário se esvaziar. Me esvazio de mim, Senhor. Que o Senhor venha encher com a sua glória, com a sua graça e com o seu poder. Eu espero você daqui a pouquinho, meia-noite, em clamor. Te espero lá. Por hora, eu me despeço com a graça e com a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Até já. Tchau, tchau.